A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Rodolfo Firmino e este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro de Jó, do capítulo 31 ao capítulo 35. Vamos orar? Deus eterno Pai, Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada um que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Capítulo 31. Jó declara-se íntegro. Fiz aliança com os meus olhos, como pois cobiçaria uma virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso teria para mim desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, pesa-me em balanços fiéis e saberá Deus a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se contaminaram com alguma coisa, então semeie eu e o outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei a traição à porta do meu próximo, então moa minha mulher para o outro, e outros se deitem com ela, porque é a minha infâmia e é delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa que se lhe responderia, aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele? Porque desde a minha mocidade cresceu comigo com o seu pai, e fui o guia da viúva desde o ventre de minha mãe. Se alguém vir perecer por falta de roupa, e o necessitado por não ter coberta, se o seu coração não me abençoou, se ele não se aguentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na minha porta pedia a minha ajuda, então que se desloque do ombro do meu braço e se quebre o seu osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha riqueza e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando glorioso, e o meu coração se deixou enganar em oculto, jogando-lhes beijo com a minha mão, também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, desejando a sua morte com maldição. Se gente da minha tenda não disse, haverá alguém que nunca comeu e se fartou da sua carne, o estrangeiro não passava a noite nas ruas, e as minhas portas abria ao viajante. O estrangeiro não passava a noite na rua, e as minhas portas abriam ao viajante. Se como homem encobri as minhas transgressões, ocultando o pecado no meu coração, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, e se me calei e não saí da minha porta. Há quem me dera um que me ouvisse, eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro, porque certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por a coroa. O número dos meus passos lhe mostrarei, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim,
e seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Capítulo 32. Eliú repreende Jó e seus 3 amigos. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me, temi de vós declarar a minha opinião. Dizia eu: Falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entender. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo: dai-me ouvidos, e também eu te declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões, para que não digais: achamos a sabedoria, Deus o derrubou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltando-lhes as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras e o meu espírito me impulsiona a falar. Eis que o meu coração é como vinho novo, prestes a arrebentar os odres novos, sem respiradouro. Falarei para que ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei, que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem, porque não sei usar lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Capítulo 33. Eliú pretende ensinar a Jó. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas palavras e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca e estou com as palavras na ponta da língua. As minhas razões saíram da integridade do meu coração e a pureza dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Se podes, responde-me, põe em ordem as tuas razões diante de mim e apresenta-te. Eis que sou de Deus, como tu, do barro também eu fui tirado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste os meus ouvidos, eu ouvi a voz das tuas palavras, dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no trono os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso respondo: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Porque razão contendes com ele, porque ele não responde acerca de todos os seus feitos. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então o revela ao ouvido dos homens e lhes passa a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na tua cama é castigado com dores, com incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne e os olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem, e a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o para que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá
mais do que era na mocidade, e tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, a qual se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei, perverti o direito, o que nada me aproveitou. Porém Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responda-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu. Cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Capítulo 34. Eliú acusa Jó de falar injustamente contra Deus. Respondeu mais Eliú e disse: ouve, vós sábios, as minhas razões, vós entendidos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como a palavra experimenta a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. No meu direito me reforço mentir. Dolorosa é a minha flechada, sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com os homens ímpios, porque disse: de nada aproveita ao homem prazer-se em Deus. Portanto, vós, homens de entendimento, escuta-me, longe de Deus esteja a prática da maldade, e do Todo-Poderoso cometer a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra, e quem fez todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina o ouvido ao som da minha palavra. Porventura, o que odiasse o direito se firmaria, e tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei perverso, ou aos príncipes ímpios? Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre. Todos são as obras de suas mãos. Eles no momento morrem, e à meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos serão tomados, não por mão humana, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondem os que praticam a iniquidade, porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que o justo, para o fazer ir a juízo diante dele. Quebranta os fortes, sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transforma, e ficam moídos. Ele os bate como ímpios que são, à vista dos espectadores, porquanto se desviam dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, para que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele inquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então poderá contemplar? Seja para com um povo, ou seja para um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem a Deus disse: suportei castigo, não perecerei. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a desprezas. Faze tu, pois, e não eu a escolha. Fala logo o que sabes. Os homens de entendimento dirão comigo, e o homem sábio que me ouvir. Já falou sem conhecimento, as suas palavras faltam prudência. Pai meu, provado seja Jó até ao fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Capítulo 35. Deus não pode ser afetado pelo mal, nem pelo bem. Respondeu mais Eliú e disse: tem por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste: de que me serviria, que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta a ti e os seus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhes darás? Ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade danificaria outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria ao fim
Filho do Homem. Por causa da grandeza da opressão, fazem clamar aos oprimidos, exclamam por causa do braço dos grandes. Porém, a ninguém diz: onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra, que nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste que não virás juízo perante ele, por isso espera nele. Mas agora, ainda que a ninguém a sua ira visitasse, nem advertisse muito na multidão dos pecadores, logo Jó em vão abre a sua boca, e tem ciência, multiplica palavras. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um que esteve nesse canal, acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão que esteve nesse canal acompanhando a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.